Salve, salve pessoal! Depois de alguns dias em Belo Horizonte, onde fui visitar a minha família e passar o Natal, aliás, Feliz Natal para todos vocês aí, retornei a Franca e vou passar para vocês hoje os palpites da Premier League, tá? Eu estou muito animado para o ano de 2026, muitos projetos que eu consegui costurar vão sair nesse ano, a gente vai ter clube de membros, vários vídeos, várias novidades, estratégias, enfim, o canal vai bombar e a única coisa que eu peço para você é se inscreva aqui para não perder, porque você vai ter aqui o melhor canal de bets de 2026. No vídeo de hoje, vou passar para vocês as dicas de todos os jogos do campeonato inglês, tá? Com dicas aí para todas as partidas e também ao final do vídeo aí a nossa tripla de artilheiros e um bilhete de odd alta. Que seja um excelente sabadão de bets pra gente e vamos que vamos, porque o sabadão tá só começando. E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites dos jogos da Premier League, 19ª rodada, penúltimo dia do ano, tá acabando o ano, mas a gente vai ter vídeos aqui e, cara, preparem-se porque 2026 vai ser o melhor ano deste canal. A gente vai ter clube de membros, muito conteúdo, dicas antecipadas, cara, vai ser muito irado. Então se você ainda não tá inscrito aqui, se inscreve, deixa o like, porque eu vou cumprir tudo que eu prometi para vocês há muito tempo, consegui me estruturar finalmente, equipe, editor, muito conteúdo e, galera, vai ser demais, tá? E vamos embora então, pessoal, analisar o primeiro confronto do dia, jogo do Burnley contra o Newcastle. O Burnley que segue aí a sua luta contra o rebaixamento, cada vez mais complicada, já são 6 pontos atrás do Nottingham, mas como eu disse para vocês, os resultados não são tão ruins quanto o futebol praticado. São 9 jogos sem conseguir vencer, com 7 derrotas e 2 empates. No jogo contra o Everton mesmo, foram 16 finalizações e 6 escanteios. O time até criou para conseguir fazer, mas a bola simplesmente não entrou, né? O time tem um ataque fraco aqui e diante do jogo do Bournemouth, acho que ele fez um gol cedo, acabou não finalizando tanto, né? Mas o Burnley, ele consegue algumas criações, algum volume, vem de um jogo onde fez 2 gols diante do Fulham, vendeu caro a derrota diante do Newcastle, ele vende caro os seus jogos, mas os resultados simplesmente não aparecem. Hoje, novamente, é zebra, tá? Diante da equipe do Newcastle, como tem que ser, mas, como eu falei, o time vai ter a sua chances, até porque o Newcastle, pessoal, ele não tá numa fase boa. O Newcastle não tá jogando bem, principalmente fora de casa. O Newcastle é um dos times que tem um pior desempenho fora de casa nessa Premier League e vem alternando uma sequência ruim de vitórias, derrotas e empates, né? No último jogo, uma derrota pro United por 1-0, num jogo onde o primeiro tempo não fez praticamente nada e depois, quando acordou tarde demais, chutou bastante. 11 escanteios, 16 finalizações e nada do time conseguir empatar, revivendo aí mais uma vez a equipe do United. Como eu disse para vocês, o desempenho fora de casa do Newcastle é muito ruim. Se a gente filtrar aqui pelo critério casa fora, a gente vai ver isso retratado, né? O Newcastle só conseguiu vencer o Everton nos jogos recentes da Premier League. Eu vou filtrar aqui também os jogos de liga para a gente ter uma noção exata de como está o Newcastle na Premier League. Olha só, de todos os jogos que ele disputou até o momento, ele só venceu o Everton e em muitos jogos ele não fez gol. Aliás, em todos os jogos fora de casa onde o Newcastle saiu atrás, ele não conseguiu sequer somar pontos. Então, é uma estatística muito relevante e o que eu tô querendo dizer com tudo isso, pessoal, é que embora eu ache o Newcastle um time muito melhor do que o Burnley, por potencial, por nível de jogadores e tudo mais, uma cotação de 1,60 para um time que tem esse desempenho aqui fora de casa representa um limite muito grande, de risco, né? Até porque, como eu falei para vocês, o Burnley está jogando um pouquinho melhor. Não aponta a gente pegar alguma coisa a favor do time, porque também tem alguns jogadores que estão fora aqui por lesão, o principal deles aqui o Foster e também o Townsend, e o Newcastle também tem algumas baixas relevantes, né? Butman fora, Burn, Elanga, Livramento, Ossala e o Trippier. Eu vou recomendar aqui, pessoal, uma aposta não muito usual, mas é na produtividade do Burnley, que é para ter pelo menos 9 finalizações. Primeiro que o time pode muito bem sair atrás, e saindo atrás pode conseguir pressionar bastante, como fez diante do Everton, como eu falei, 18 chutes. Diante da equipe do Fulham, foram 11 chutes, então o Burnley está batendo essa linha frequentemente. Então essa linha de mais de 8,5 eu achei bem interessante e é a minha primeira dica para o confronto de hoje. No segundo jogo, a gente tem aqui o Chelsea contra o Bournemouth, dois times que estão oscilando, o Chelsea é um pouquinho menos, né? E o Bournemouth numa sequência também
9 jogos sem vencer, só o Wolverhampton tem uma sequência pior do que o Bournemouth no momento. O Bournemouth pegou o elevador aí em queda livre no campeonato, já tá aqui na 15ª colocação. Esse time, como eu falei pra vocês, já figurou no G4 da competição. O Chelsea vem de uma derrota aqui de virada para a equipe do Aston Villa, a gente pegou esse handicap do Aston Villa aqui, e o Chelsea vem titubeando aqui em termos de resultado, né, porque ele não conseguiu vencer o Newcastle e tomou a virada diante do Bournemouth. É um dos times que mais perde pontos depois de estar na frente. Isso é um ponto negativo para o Chelsea, que briga, né, por competição europeia. Olhando aqui na classificação geral, o time está buscando aqui uma briga por Liga dos Campeões. O título já está bastante complicado, mas tem aqui só 3 pontos atrás do Liverpool, então não pode desperdiçar tantos pontos assim. Era para a situação do Chelsea estar muito melhor. Além do fato também de ter voltado o Cole Palmer, que é um jogador que adiciona bastante ao setor. Mas quem está jogando muito bem é o brasileiro João Pedro, com 2 gols nos últimos confrontos. Ainda tem Gittens e o Neto jogando bem. Essungo, Koyo, Lavia e Mudryk são as baixas aqui, nenhuma por conta de Copa Africana das Nações, então é de se esperar um bom desempenho do Chelsea em casa, como tem sido nos últimos confrontos. No geral aqui, o Chelsea tem um desempenho positivo, ao contrário do Bournemouth, onde só parece que o Semedo está se salvando, né? A goleada diante do Burnley sofrida é uma goleada que machuca bastante, e um time que desmoronou defensivamente, né? Sofrendo muitos gols, embora o ataque até consiga produzir, como foi no 4-4 diante do United, e marca gols frequentemente aqui, né? Só em 2 dos últimos 10 ele não marcou. O Bournemouth, ele tem tido dificuldades nesse setor. Pessoal, eu acho o favoritismo do Chelsea aqui é justo, uma cotação sem valor em 55, pelo limbo de risco, pela qualidade do que o Bournemouth pode produzir, em contraste aqui com os resultados que estão acontecendo, e acho que o mercado de gols também é uma boa pedida, tá? A linha desse jogo, pessoal, ela tá um pouquinho esticada, né? A gente tem o mais e menos gols aqui em 3,5. Então o que eu vou recomendar para vocês, pessoal, é uma vitória do Chelsea ao vivo em 1,80, porque o mais de 2,5 é muito nessa pegada de 2-1 pro Chelsea, que é um dos placares mais prováveis que tem aqui, e pegando a vitória do Chelsea a gente vai entrar antecipado aqui no mais de 2,5. Eu gostava mais do mais de 1,5, né, para esse jogo aqui. Achei a linha de gols um pouquinho esticada, e eu acho que a maioria dos cenários de gols são de placares a favor do Chelsea, que tem um histórico de confrontos muito forte diante da equipe do Bournemouth. Está invicto aí nos últimos 8 duelos diretos, com 4 vitórias e 4 empates, tá? Marcando pelo menos 2 gols em cada um dos últimos 3 confrontos, beleza? Então eu vou na vitória do Chelsea aqui, embora tenha sempre um limbo de risco pela qualidade do Bournemouth. No terceiro jogo, pessoal, a zebrinha vai pintar, na minha opinião, aqui no jogo do Nottingham contra o Everton. Não pelo nível dos times, eu gosto do Nottingham, eu acho que o Nottingham não vai cair, mas os resultados não estão vindo, e não me engano aqui ele está 5 pontos só acima da equipe do West Ham, né? 2 derrotas seguidas, uma do jogo do City muito confusa, problema de arbitragem e tudo mais. O jogo diante do Fulham produziu para poder conseguir pelo menos um gol. E nos jogos em casa, um nível de esperança, né? Já que no último jogo em casa ele venceu o Tottenham por 3-0. Foi um jogo aqui bastante imponente. Mas no geral também não são bons jogos, né? Tem alguns lampejos contra times mais fracos do campeonato, mas no geral o time não tem jogado tão bem assim. É de se destacar as atuações do Igor Jesus. Esse brasileiro, eu acho que ele vai se firmar na Premier League, porque ele tá produzindo bastante, cria bastante, mas a bola dele simplesmente não entra, né? O time tem algumas baixas hoje aqui, como o Ainá, Boli, Ndoye, o Chris Wood lesionado já há bastante tempo, e o Yates são baixas relevantes, além do Sangare, que tá com a seleção, né? Então enfraquecem um time que precisa de ter o seu conjunto. Mais à frente vai ter Igor Jesus, Gibbs White, Hudson Odoi, então é um time forte. Mas do outro lado, a gente vai ter um Everton que, embora chegue aqui com 3 jogos sem vencer, é de se ressaltar que ele pegou Chelsea, pegou Arsenal e pegou o Burnley aqui, um jogo que não foi de muita inspiração. Mas no geral são só 4 derrotas dos últimos 10 jogos, e fora de casa um time bastante perigoso, né? Um time que já conseguiu alguns resultados interessantes aqui. Perdeu recentemente, eu gosto de ver sempre o nível, né? Perdeu para Liverpool, perdeu para City e perdeu para Chelsea. Conseguiu vencer o United com um jogador a menos, conseguiu vencer o Bournemouth e segurou também a equipe do Burnley. Então eu acho que o Everton tem boas condições de conseguir segurar a equipe do Nottingham neste confronto, tá, pessoal? Acho que o time do Everton é forte, meio campo bem estruturado, boas atuações do McKennie, do Alcaraz. Tô sentindo baixa aqui do Batshuayi, lesão, Coleman, Gueye e o Ndiaye são baixas relevantes para esse time, mas ainda assim eu acho que o time do Everton tem boas condições, tá? Se destacar alguns dados relevantes aqui, que o Everton venceu 4 dos últimos 5 duelos diretos, incluindo um 3-0 logo no início desse mês. Então o Forest, sendo um dos times que mais sofreu gols na parte final do campeonato,
com só 6 dos 18 jogos do Everton tendo mais de 2.5 gols. Eu acho que se a gente pegar um golzinho do Everton aqui, a gente vai ficar muito bem defendido e eu vou pegar o dupla chance da equipe do Everton, tá? O mais de 1,5 ao vivo também é uma pedida interessante para quem trabalha gols, tá? Porque são dois times que precisam bastante do resultado aqui, tem uma qualidade ofensiva e os gols aqui podem pintar, mas o dupla chance do Everton para mim a melhor dica. West Ham e Brighton, pessoal, esse jogo aqui é um jogo de dois times que não chegam numa toada positiva não. O West Ham, cara, é de se ligar o alerta vermelhíssimo, porque eu olho para a situação do West Ham e para a qualidade do time e eu acho que esse time não vai cair. Mas eu olho para quem está acima e eu não vejo o West Ham melhor do que nenhum desses times. O West Ham não é melhor do que o Nottingham, o West Ham não é melhor do que o Leeds. Hoje, o West Ham não é melhor do que o Bournemouth. O West Ham tá longe de chegar perto do Newcastle e também do Brighton e do Everton. Então, cara, projeto 2026 aí do West Ham na segunda divisão está muito encaminhado, tá? E o time colecionando derrotas, são simplesmente 7 derrotas, 8 derrotas nos últimos 10 jogos, perdeu 3 últimos jogos em casa. O West Ham é um dos times que menos tem pontos em casa nessa competição. Os resultados simplesmente se negam a aparecer. 7 jogos já sem conseguir vencer, defesa frágil, cara, é muito complicado, tá? E ainda tem alguns jogadores que salvam nesse time, como eu falei pra vocês. O próprio Bowen é um jogador de bastante qualidade e a prospecção desse time pela qualidade dos jogadores, ela é grande, né? Mas eu acho que o time vai ter bastante dificuldade hoje diante da equipe do Brighton, que também tá vivendo um momento de oscilação, não vencendo aqui os últimos 5 jogos, mas como eu falei, vamos ver o nível dos adversários. Pegou Aston Villa, pegou Liverpool, pegou Arsenal, então fica um pouco complicado. Pegou também o West Ham recentemente e não conseguiu vencer. O Brighton tem algumas baixas aqui por conta de seleção. A principal do Baleba, esse camaronês joga muita bola e é uma baixa relevante aqui. Além disso, o Solimarch, mas o Solimarch tá quase sempre fora também, né? Uma pena. Webster e Zimas. À frente vai ter hoje o Daniel Welbeck, muito bom. Minter, Rutter e Gomes. Eu gosto desse time do Brighton. Pessoal, são dois times bastante oscilantes, tá? Em termos de desempenho, em termos de resultados. O Newcastle não consegue ganhar de praticamente ninguém, mas o Brighton fora de casa também não assusta muito. Mercado de gols aqui, mais de 1,5, que mais me agrada. Dois ataques que sofrem, marcam muitos gols, duas defesas que sofrem gols aqui. A linha desse jogo está em 2,5 e a gente vai tentar pegar o mais de 1,5 ao vivo aqui. 1-1, acho uma ótima pedida, 2-1 para um dos lados. Então, mais de 1,5 aqui é excelente, se der para entrar, tem boas chances, beleza? Quem for de pegar mais entradas pré, pode pegar um ambas marcam aqui. Acho uma pedida interessante, tá? O ambas marcam mais do que o 2,5. Eu raramente mando ambas marcam, mas nesse jogo aqui acho interessante, beleza? Arsenal e Aston Villa, coloca frente a frente aqui dois times que estão brigando pelo título no momento. O Arsenal vendo o Aston Villa e o Manchester City no encalço. E o Aston Villa tem sido um dos times que mais tem dado problemas recentemente para a equipe do Arsenal. Os confrontos diretos aqui têm sido um pouco mais pendentes para o Aston Villa, que venceu o jogo recentemente no dia 6 de dezembro. Na visita de 18 de janeiro empatou. E antes disso, né, conseguiu vencer, não perdeu em 4 dos últimos 5 jogos. Então, o técnico Unai Emery, ex-treinador do Arsenal, está mostrando que sabe bater o seu time. Boa notícia para o Arsenal hoje, a volta da sua zaga titular, com o Saliba e com o Gabriel Magalhães. Quando o Arsenal tem esses dois zagueiros, o nível da defesa sobe bastante e as chances dos adversários fazerem gols diminui. Na frente, Trossard, Gyökeres e Saka. O Saka jogando muito bem. Baixas aqui relevantes do Ben White, do Havertz e também outros lesionados são Mosquera e Duman, tá? O Degar jogando bem, o Zubimendi também, Merino conseguindo agregar bastante essa equipe, mas cara, o Aston Villa tá numa sequência simplesmente absurda, vitória de virada diante do Chelsea, um time muito bem treinado, meio campo, como eu falei, dos mais fortes da liga, ataque produtivo, o Wiltkin com 2 gols, Rodgers conseguindo finalizar, muito interessante esse time do Aston Villa, tá? E pra mim, o nível dos times hoje é muito mais próximo do que as cotações estão mostrando. Estou possibilitando um handicap mais 1,5 do Aston Villa aqui em 1,60 e essa dica para mim é simplesmente imperdível, podendo perder por um gol para um time que pode empatar ou até mesmo ganhar lá em Emirates. Eu acho que o valor tá aqui, cara. E contra o Aston Villa hoje é bastante complicado, embora o Arsenal seja um time muito forte e candidatíssimo ao título. Para poder finalizar os jogos de sábado, pessoal, a gente tem aqui o Manchester United recebendo a equipe do Wolverhampton. E o Manchester United mostrou
Cara, é um time muito complicado, né, de ler o United. Tipo, quando a gente acha que vai, ele não vai. E quando a gente acha que não vai, ele vai. Essa vitória diante do Newcastle aqui, ela foi bastante comemorada porque o time estava muito desfalcado, né? Ele tá sem o Diallo, sem o Bruno Fernandes que tá lesionado, sem o Maguire, sem o Mainô, sem o Mbowo, que é um dos principais jogadores da equipe. Ainda tem o Mazzaroni, que também está com a seleção de Marrocos. Então são muitas baixas, lado direito todo prejudicado, e ainda assim o time conseguiu juntar forças. Gol do Sesco, o Matheus Cunha finalizando, Fletcher do Ogu, o Gart Casimiro jogando bem. Cara, o United juntou muita força aqui para poder vencer. E agora ele vem aqui com o super favoritismo de 1,34, não por conta de ser o United, mas por conta de ser o Wolverhampton, né? Que é o time que tá condenado ao rebaixamento e condenado a ter uma das piores campanhas, 2 pontos, cara, em 18 jogos, é simplesmente impressionante, sabe? E você vai olhar o time do Wolves, principalmente nos últimos jogos aqui, que tem a volta do João Gomes, que tem o Larsen, que tem o Richan, é um time que já fez jogos muito interessantes nessa Premier League. O grande ponto é que a defesa, né, fica muito vulnerável e o time não consegue render. Eu acho que o United tem boas condições de vencer aqui, pessoal, mas, nossa, pegar um handicap pro United com esses desfalques todos, eu acho muito arriscado, pessoal. O máximo que eu vou fazer nesse jogo do United aqui é pegar a vitória ao vivo em 1,65 ou mais. Fora isso, galera, se fizer 2, 3 gols aqui, parabéns, mas eu acho muito arriscado. Eu acho que o United, ele conseguiu a sua vitória diante do Newcastle, mas foi aquela vitória onde o time fez o gol e sentou em cima da vantagem. Se você vê aqui os números, eu não sei se aqui no primeiro tempo, o United finalizou muito, né? Aqui, ó, foram muitos chutes, 6 chutes e tudo mais. No segundo tempo, o United não fez nada, aqui, ó, foi um chute. Uma tentativa de gol e 3 chutes no segundo tempo inteiro. Então, assim, o United fez o gol e sentou em cima da vantagem. E o Wolverhampton acabou de fazer um jogo de 2-1 de vender o cara a derrota pro Liverpool. Não estou dizendo que o Wolverhampton pode ganhar um jogo, porque isso tá se mostrando quase que impossível nessa Premier League, e o United em casa é forte. Mas, cara, handicap esticado United pra mim é red flag total, e eu vou pegar a vitória ao vivo ou um dupla chance se porventura sair atrás. Acho que aqui seria o melhor cenário. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para hoje. Eu pergunto a você quais os seus. Comente aqui para poder finalizar, né? Aquela triplinha de artilheiros aí que vocês gostam para essa rodada. Eu vou recomendar aqui no sábado 3 jogadores para poder balançar as redes. Eu vou começar com o João Pedro, atacante da equipe do Chelsea, que balançou as redes nos últimos 2 confrontos, está jogando muito bem e é um bom jogador potencial de gols. O segundo jogador para poder marcar, eu vou com o Sesco, tá? O atacante do United. Eu gosto bastante dele e contra o Wolverhampton, atacantes têm feito gols aqui e ele tem boas condições, tá? De conseguir marcar pelo menos um golzinho. E o terceiro jogador, provável marcador aí desta rodada, eu vou ter que pegar o Danny Welbeck da equipe do Brighton contra a equipe do West Ham, tá? O Brighton que tá aqui tendo um viés de melhora, com o West Ham com uma defesa que sofre muitos gols. Eu acho que o Daniel Welbeck pode balançar as redes aqui e essa triplinha de artilheiros é bem interessante. Bilhete também de odd alta aí na tela para vocês. Espero que vocês curtam. Mais dicas, obviamente, melhores percotações vão estar lá no nosso grupo gratuito e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Beleza, galera? Feliz final de ano aí pra todo mundo. Espero que vocês curtam o vídeo. Se você chegou até o final aqui, deixa o like, porque é muito importante. Verifique se você está inscrito, porque cada like, cada esforço de vocês ajuda aqui a gente a ter energia para poder continuar produzindo, e eu espero compensar vocês com boas dicas aqui neste sábado. Valeu demais, galera. Forte abraço e boas bets nesse sabadão. Lembre sempre, gestão de banca, tá? Um dia ruim não pode estragar tudo, e um dia bom também, né, pra você poder ficar muito ligado. Apostas, constância, uma maratona. Valeu, fui!